Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Jailton Júnior, sou professor da Universidade Federal do Pará e o tema da nossa videoaula de hoje é endereço IP na notação binária. Conforme nós conversamos no último vídeo, o endereço IP nada mais é do que um endereço lógico atribuído a qualquer máquina que está na internet. E o endereço IP ele é uma composição de 32 bits, que é exatamente o que nós vamos mostrar na nossa aula de hoje. Vamos pegar o endereço IP aqui, 192.168.100.1. Este endereço IP ele está representado na notação decimal, que é a notação que nós estamos acostumados a utilizar. Porém, os dispositivos de rede utilizam a notação binária. O que é a notação binária? Nada mais é do que representar um número por uma sequência de zeros ou 1. Relembrando que o endereço IP ele é constituído de 4 blocos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E cada bloco ele é constituído de 8 bits, por isso que o IP na sua totalidade é composto de 32 bits. E qual é o objetivo da nossa videoaula de hoje? É pegar o endereço IP que está representado na notação decimal e converter para a notação binária. E nós vamos fazer isso separadamente. Nós vamos pegar cada bloco do endereço IP e vamos fazer essa conversão separadamente. Então, nós vamos começar por 192. Vamos converter 192 para uma sequência binária. Lembrando que cada bloco do endereço IP é constituído por 8 bits. E cada bit representa um valor. Pegando da esquerda para a direita, o primeiro bit representa 128. O segundo bit, 64. O terceiro representa 32. O quarto, 16. O quinto, 8. O sexto representa o valor 4. O sétimo representa o valor 2. E o oitavo representa o valor 1. E dessa maneira nós vamos converter 192. Então nós começamos com uma comparação, sempre começando pelo bit mais à esquerda, que é o 128. A pergunta que nós vamos fazer é: 192 é maior ou igual a 128? A resposta é sim. Já que a resposta é sim, o bit que representa o valor 128, nós vamos atribuir o valor 1. E nós vamos fazer a seguinte conta: 192 menos 128 é igual a 64. E agora nós vamos pegar este 64 e vamos comparar o valor em relação ao bit da direita, que é 64. 64 é maior ou igual a 64? A resposta é sim. Então, o bit que representa 64 vai receber também o valor 1. E agora nós vamos fazer a conta: 64 menos 64 dá 0. Vejam que agora a nossa subtração, o resultado deu 0. A partir do momento que a nossa subtração dá 0, nós paramos as comparações. E os demais bits vão receber valor 0. Então, o bit que representa 32 vai ficar com 0, o do 16, 0, 8, 0, 4, 0, 2, 0 e 1, 0. Desta maneira, 192 convertido para binário, quanto é que fica? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, nós já temos 192 convertido para a notação binária. Vamos fazer isso agora para o segundo bloco, que é 168. De novo, nós vamos colocar os nossos 8 bits, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E vamos começar a nossa comparação. Mais uma vez deixando claro, a comparação sempre começa com o bit mais à esquerda, que é 128. Então, vamos fazer a nossa primeira comparação. 128 é maior, 168 é maior ou igual a 128? A resposta é sim. Já que a resposta é sim, 168 é maior ou igual a 128, o bit que representa 128 vai receber o atributo 1. E dessa maneira, agora nós vamos fazer a conta. 168 menos 128 dá 40. E agora nós vamos utilizar este 40 para as demais comparações. Então, a próxima comparação fica: 40 é maior ou igual a 64? Neste caso, a resposta é não. Já que a resposta é não,
o bit que representa 64 vai receber o valor 0. Ou seja, toda vez que a comparação for sim, o bit recebe o valor 1. E quando a comparação for negativa, o bit recebe o valor 0. E nesse caso aí, que 40 não é maior que 64, nós não temos nenhuma subtração a fazer. Então, agora nós vamos pegar o 40 e continuar utilizando ele na comparação. Então, a próxima comparação vai ser 40 é maior ou igual a 32? Neste caso, sim. Já que a resposta é sim, o bit que representa 32 vai receber o valor 1. E nesse caso que a comparação é sim, aí sim nós vamos fazer a subtração. 40 menos 32 dá 8. E agora nós vamos utilizar o valor 8 na comparação, com o bit da direita. 8 é maior ou igual a 16? De novo, temos aí uma comparação negativa. Não, 8 não é maior ou igual a 16. Então, o bit que representa 16 vai receber o valor 0. E neste caso, novamente, não temos nenhuma comparação a fazer, nenhuma subtração a fazer. Então, vamos continuar utilizando o 8, então, na comparação. 8 é maior ou igual a 8? Então, nesse caso, a resposta é sim. Então, o bit que representa 8 vai receber o valor 1. E agora nós fazemos a nossa subtração. 8 menos 8 dá 0. E vejam que agora a nossa subtração deu o valor 0. A partir do momento que a nossa subtração alcança o valor 0, né, dá 0, os demais bits também recebem o valor 0. Então, o bit que representa 4 recebe o valor 0, 2 recebe o valor 0, e 1 também recebe o valor 0. Então, 168 convertido para binário, como é que fica? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. E vamos continuar a nossa conversão. Só que agora nós vamos pegar o número 100 e nós vamos converter para binário. De novo, vamos colocar os nossos 8 bits, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E sempre a comparação começa pelo 128. Então, qual é a primeira comparação? 100 é maior ou igual a 128? A resposta é não. Já que a resposta é não, nós vamos atribuir ao bit que representa 128 o valor 0. E não temos nenhuma conta de subtração a fazer. E nesse caso, continuamos a utilizar o 100 para a comparação. 100 é maior ou igual a 64? Neste caso, a resposta é 1. Já que a resposta é 1, o bit que representa 64 vai receber o valor 1. E agora nós vamos fazer a subtração. 100 menos 64 é igual a 36. E agora é este o valor 36 que nós vamos utilizar. 36 é maior ou igual a 32? A resposta é sim. Então, nós vamos atribuir ao bit 32 o valor 1. E vamos fazer a nossa subtração. 36 menos 32 é igual a 4. E agora vamos utilizar o 4 na comparação. 4 é maior ou igual a 16? Não. Então, vamos atribuir o valor 0 ao 16. E não temos nenhuma subtração a fazer. Continua utilizando o valor 4 na comparação. 4 é maior ou igual a 8? Também não. Então, nós vamos atribuir 0. E também não temos nenhuma subtração a realizar. 4 é maior ou igual a 4? Sim. Então, neste caso, nós vamos atribuir o valor 1. E vamos fazer a subtração. 4 menos 4 é igual a 0. E a nossa subtração atingiu o valor 0. E a partir do momento que atinge o valor 0, os demais bits ficam com 0. Então, no 2 nós vamos colocar 0. E no 1 também vamos colocar 0. Desta maneira, 100 convertido para número binário fica 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E assim já convertemos 3 blocos do endereço IP. Falta o último, que é o valor 1. Vamos converter 1 para binário. De novo, vamos colocar os nossos 8 bits. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
E vamos pegar o valor 1 e começar a nossa comparação, sempre começando a comparação pelo bit que representa 128. 1 é maior que 128 ou igual? Não. Então, vamos colocar 0 ao bit 128. E continuamos a utilizar o valor 1. 1 é maior ou igual a 64? Também não. Então, vamos colocar 0. 1 é maior ou igual a 32? Também não. Vamos colocar 0. 1 é maior ou igual a 16? Também não. Vamos colocar, então, o valor 0. 1 é maior ou igual a 8? Também não. Então, também vamos atribuir o valor 0. 1 é maior ou igual a 4? Também não. Vamos atribuir o valor 0. 1 é maior ou igual a 2? Também não. Vamos atribuir o valor 0. E 1 é maior ou igual a 1? Sim. Então, neste caso, nós vamos atribuir o valor 1. E vamos fazer a nossa subtração. 1 menos 1 dá 0. E aí encerramos a conversão. Então, desta maneira, 1 convertido em número binário é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E agora, nós já terminamos a conversão dos 4 blocos. Então, desta maneira, 192.168.100.1 convertido para número binário fica deste valor. O primeiro bloco, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. O segundo bloco fica 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. O terceiro bloco fica 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E o último bloco fica 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, desta maneira, nós podemos converter qualquer endereço IP na notação decimal para a notação binária. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E se vocês tiverem dúvida, é só mandar um e-mail. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.